Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo. Meu nome é Nhaka, sou professor de matemática. Nesta aula vamos definir fatorial e vamos resolver exercícios simplificando as expressões. Antes disso, subscreva no canal, põe like, partilha, ajuda o canal a crescer. Vamos a isso. Sem mais delongas, seja considera N um número natural e de salientar que o fatorial só é estudado, o cálculo fatorial só é estudado simplesmente com os números naturais. Então, aqui vamos considerar o n pertencente ao conjunto dos números naturais. O fatorial de n é denotado por n fatorial, assim que isto, pela definição, é igual ao produto de n com os seus antecedentes. Antecedentes são números que antecede, vem antes do n, neste caso aqui é o n menos 1, o n menos 2, o n menos 3, vezes isto, o vezes 2 até vezes 1. Então, é este produto, neste caso, de n até o 1. Então, tendo um exemplo aqui, por exemplo, o 4 fatorial vai ser o próprio n, o próprio, neste caso, 4, vezes, depois, o 4 tira uma unidade aqui, fica 3. Depois, no 4 tira 2 unidades, fica 2. Depois, tira 3 unidades, fica aqui o 1. Então, isto é o produto do próprio 4 até o 1. Isto que vai ser igual, isto dá 12 vezes 2, dá 24 vezes 1, isto dá 24. Então, isto aqui é fatorial. Então, aqui tem lista de exercícios que vamos resolver aqui, que é sobre o cálculo fatorial e a simplificação de fatoriais. Então, começando com a linha A, que é 5 fatorial. Então, 5 fatorial vai ser igual ao produto de 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isto vai ser igual aqui, isto dá 20 vezes 3, 60, vezes 2 dá 120, vezes 1, isto dá 120. Então, vamos para a linha B. A linha B é 6 fatorial mais 4 fatorial. Muito bem. Aqui vamos calcular o fatorial de 6 somando com o valor de fatorial de 4. Então, aqui fica, entretanto, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, isto vezes 1. Então, este produto vamos somar com fatorial de 4. Sabemos que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes o 1. Então, este fatorial aqui vai ser 6 vezes 5 dá 30, 30 vezes 4 dá, neste caso, 120, 120 vezes 3 dá 360, vezes 2 dá 720, mais 4 vezes 3 vezes 2 dá 24. Então, isto fica igual a 744. Fazendo a linha C, o exercício é 10 fatorial sobre 7 fatorial. Portanto, aqui veja que tem 2 fatoriais. Então, o primeiro passo a fazer é fazer com que desapareça, ou seja, simplificar, neste caso, esse símbolo de fatorial e aqui também de fatorial. Como é feito o processo? Então, aqui tem que reduzir o maior fator até o menor. Veja que o maior aqui é 10, o menor aqui é o 7. Então, vamos reduzir o 10 até 7. Então, isto significa que 10, fica 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Isto sobre 7 fatorial. Então, daqui simplifica e simplifica. Então, faz esse produto aqui. Então, aqui vamos dizer 9 vezes 8 dá 72. 72. Então, como é vezes 10, é só acrescentar o 0. Então, fica 720. Então, vamos fazer, neste caso, a linha D. A linha D é 100 fatorial sobre 98 fatorial. Muito bem. Então, este fatorial aqui faz-se do mesmo jeito como fizemos este exercício aqui, que é reduzir o maior até o menor. O maior, neste caso aqui, é o 100. Então, vai ficar 100 vezes 99 vezes 98 fatorial. Isto sobre
98 fatorial. Sempre que reduz, quando chega até o menor, então é preciso manter o fatorial. Depois simplifica. Aqui simplesmente faça este produto aqui. Então é só 100 vezes 99, significa que é 99, acrescentando 2 zeros, então é 9.900. Então vamos para a linha E. A linha E diz o seguinte, é 5 fatorial mais o 6 fatorial sobre o 6 fatorial. Então, como é que vamos resolver? Então, aqui o processo é o mesmo. Temos que reduzir os maiores fatores até o menor. Então, o menor aqui é 5. Então, vamos manter o menor e vamos reduzir o maior, que então fica 6 vezes 5 fatorial. Aqui sobre o 6 vezes também o 5 fatorial. Portanto, aqui já não podemos simplificar aqui e aqui, porque tem este 5, simplificar aqui e aqui. Então, isso matematicamente não acontece. Então, temos que evidenciar o fator comum. Então, aqui vamos colocar 5, que é o fator comum. Colocando 5 de fora, então significa o quê? Significa que aqui fica somente 1. 1, mas aqui, tendo tirado o 5 aqui, fatorial que é este 5 que está fora, fica somente o 6. Então, aqui fica o 6 sobre... Aqui coloca este 5, aqui tirando 5, fica somente o 6. Então, simplifica. Então, aqui fica simplesmente esta soma. Então, é só somar aqui. 1 mais 6 dá 7 sobre este 6 aqui. Então, já ficou resolvido o exercício da linha E. Então, agora vamos para o exercício da linha F. Exercício da linha F. A linha F é 20 fatorial, isto sobre 18 fatorial mais 19 fatorial. A forma de resolver é a mesma. Vamos reduzir o maior fator até o menor fator. Então, isto significa que o menor aqui é 18. Então, vamos reduzir o 20 até o 18 fator sobre o 18 fatorial mais o 19. Vamos reduzir até 18 fatorial. Então, já reduzimos. Então, aqui vamos colocar em evidência o fator comum. Colocando evidência, então, significa colocar 18 fatorial fora. Então, tirando 18, fica simplesmente o 20 vezes o 19 sobre, aqui também, colocando evidência, o 18. Então, aqui onde tem 18 aqui, tendo tirado este 18, fica um 1. Então, fica 1 aqui, mas aqui fica este produto aqui. Então, tem 19 vezes o 18 fatorial. Então, o 18 fatorial saiu, né? Porque está aqui, então fica somente o 19. Então, simplifica. Depois fica aqui igual, então isto fica 20 vezes 19, aqui sobre 1 mais 19 fica 20, então simplifica este 20, simplifica com este 20, fica somente 19, então isto fica igual a 19. Então vamos fazer a linha GG, né? A linha GG é esta aqui, a linha GG diz que é o 6 fatorial mais 3 fatorial menos 2 fatorial. Isto sobre o 5 fatorial. Então, aqui o processo é o mesmo. Vamos reduzir, neste caso, os maiores até o menor. O menor aqui de todos é o 2. Então, vamos reduzir o 6, vamos reduzir o 3, vamos reduzir o 5 até 6, né? Então, isto vamos fazer aqui. Então, vai ficar 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes o 2 fatorial, mais o 3 fatorial fica 3 vezes 2 fatorial, menos 2 fatorial. Isto sobre o 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2 fatorial. Então, evidenciando o fator comum, neste caso aqui é o 2, então coloca 2 fatorial de fora. Colocando 2 aqui fica simplesmente, veja, fica simplesmente este produto aqui. Fica este produto, que é o produto de 6 vezes 5, dá 30. 30 vezes 4, 20, 120
120 vezes 3 fica 360. Mas, aqui tendo tirado o 2, colocado 2 em evidência, fica somente o 3. Então, fica aqui o 3. Aqui, tendo tirado 2, fica somente o 1. Então, isto sobre, colocando 2 fora, 2 fatorial, fica simplesmente este produto aqui, que é o 5 vezes 4 dá 20, 20 vezes dá 60. 20 vezes 3 dá 60. Simplifica, simplifica. Então, isto fica igual a 362 sobre 60. Então, não é divisível por este número. Quem quiser pode simplificar, mas mesmo assim podemos muito bem deixar aqui, deixar do jeito como está aqui. Então fica resolvido o exercício da linha GG. Então agora vamos ao exercício da linha H, este aqui. Vamos a este. Então aqui copiando o exercício, a linha H. Fica 10 fatorial mais 11 fatorial mais 12 fatorial. Isto sobre aqui 12 fatorial menos 11 fatorial menos 10 fatorial. Então, aqui o processo é sempre o mesmo. Vamos sim reduzir o maior até, ou seja, os maiores até o menor. Então, o menor de todos é o 10. Então, fica, mantém-se este 10, mas o 11 reduz-se até o 10 fatorial. Depois de reduzir o 11, reduz o 12. Então, fica 12 vezes 11 vezes, portanto, 10 fatorial. Isto sobre, aqui reduz-se o 12 vezes 11 vezes o 10 fatorial. Menos 11 também reduz, que fica 10 fatorial menos o próprio 10 fatorial. Então, isto fica igual. Então, vamos evidenciar o fator comum, que é o 10 fatorial. Tendo evidenciado ou evidenciando 10, aqui vai ficar simplesmente, aqui, vai ficar simplesmente o 1. Então, fica 1 mais, aqui tendo tirado o 10, que está aqui fora, fica 11, mais, aqui tendo tirado 10, fica simplesmente este produto aqui, que dê 12 vezes 11, que dá 132. Isto sobre, evidencia aqui também, evidencia o 10 fatorial, fica, aqui na primeira parcela, tirando o 10 fatorial, fica simplesmente o 12 vezes 11, que é 132, menos esta parte, tirando 10, fica simplesmente o 11, menos aqui fica simplesmente o 1. Então aqui simplifica, simplifica. Então isto vai ser igual. Então é só somar isto. Então aqui fica 11, 1 mais, neste caso, 11 dá 12, né? Então tem aqui 12, 132, isto mais 12. Então fica 4, 4, 1, fica 144. Então isto vai ser igual a 144 sobre, isto aqui fica menos 11, menos 1, fica menos 12. 132 menos 12 dá 120, né? Então, bom, é simplificável isto, mas já vamos lá deixar aqui o essencial. Quem quiser pode simplificar. O importante é entender o procedimento como é feito. Agora vamos à secção do número 2. Número 2 é para simplificar essas expressões, é para simplificar essas expressões. Então, vamos começar com a expressão da linha A, que é o n fatorial sobre o n menos 1 fatorial. Então, veja, lá trabalhamos com o cálculo, aqui é simplesmente simplificar. Agora, para simplificar expressões assim, deve reduzir sempre o maior até o menor. Então, veja que aqui tem o n fatorial sobre n menos 1 fatorial. Agora, você precisa de entender que o n simplesmente é mesmo que n mais 0, ou n é mesmo que o n menos 0. Então, dizer n simplesmente é mesmo que n mais 0, ou simplesmente dizer n menos 1. Agora, entre esses dois fatores aqui,
o n mais 0 e n menos 1. O menor é o n menos 1. Valores menores são sempre menores que 0, né? Para este caso. Então, significa que vamos ter que reduzir este aqui até o n menos 1. Então, isto vai ser igual a n vezes, depois de n mais 0, vai para n menos 1. Então, fica n menos 1 fatorial, isto sobre o n menos 1 fatorial. Então, aqui simplifica. Então, simplifica aqui e simplifica aqui. Isto fica igual simplesmente a n. Então, este aqui é o resultado da linha A. Agora, vamos para a linha B. A linha B. Temos essa expressão de n mais 2 fatorial sobre o n menos 1 fatorial. Hoje aproximei muito a câmera para ser muito visível, mas o exercício este aqui, né? B, n mais 2 fatorial sobre n menos 1 fatorial. Então, aqui vamos reduzir até o menor. O menor aqui, entre menos 1 e 2, o menor é menos 1. Então, vamos reduzir este até o menos 1. Então, reduzindo, fica o próprio n mais 2. Depois vai n mais 1. Depois de n mais 1 vai para n mais 0, que é simplesmente o n. Depois de n mais 0 vai para o n menos 1. Entra já no campo dos negativo fatorial, isto sobre o n menos 1 fatorial. Agora já começa a simplificar. Simplifica este com este. O objetivo é simplificar. Então, o que fica aqui é simplesmente o n mais 2, n mais 1 vezes o n. Querendo, pode desenvolver isto aqui. Caso não, pode deixar assim. Não é obrigatório, mas ok, vamos lá desenvolver. É multiplicar este n com 1 e multiplicar o n com este n. Então, mantendo aqui o n mais 2, então n vezes n fica n ao quadrado, mais n vezes 1 fica o n. Querendo ainda mais, pode multiplicar este com este e multiplicar também o mesmo este com este e este com este. Então, como é que fica? N vezes n ao quadrado fica n elevado a 3. N vezes n fica n ao quadrado. Depois multiplica com este fator 2, com 2, elemento 2. 2 vezes n fica mais 2n ao quadrado. 2 vezes n fica n, simplesmente. Então, fica 2n. Simplesmente fica 2n. Portanto, depois agrupou os termos semelhantes. Não tem nenhum elemento semelhante a este, então aqui fica o n, aqui tem o índice 1, aqui tem o 2, então fica mais 3n ao quadrado mais 2n. Então, querendo desenvolver mais, então chega a essa expressão aqui, mas poderia muito bem ter deixado aqui. O objetivo é simplificar, então está correto mesmo deixar assim. Agora vamos para o número 3. O número 3, ou seja, a linha C. A linha C é esta aqui. Esta aqui é a linha C. Copiando aqui. Então, fica a linha C. É n fatorial menos n mais 1 fatorial. Isto sobre o n fatorial. Muito bem. Em relação a este exercício, é a mesma coisa, é o mesmo procedimento, é reduzir os maiores até o menor. O maior, neste caso, este aqui, que é n mais 1, aqui é n mais 0. Então, reduzindo, isto fica igual a n fatorial menos, então aqui vai ser n mais 1. Depois de n mais 1 vai para o n mais 0, que é simplesmente o n sobre o n fatorial. Então, aqui evidenciamos o n, não é só simplificar aqui, ou aqui, não é preciso evidenciar. Evidenciar é colocar de fora o n fatorial. Colocando o n de fora, tirando este n, fica simplesmente 1 aqui. Então, mantém 1. Aqui, tirando este n fatorial, fica simplesmente este fator n mais 1. Então, fica n mais 1. Então, vamos por parênteses retos. Então, aqui, sobre o n fatorial. Como é o único elemento, não podemos tirar, podemos deixar assim mesmo. Depois, simplifica, simplificando. Então, aqui fica igual a 1 menos
Este menos multiplica com n, multiplica com 1, então fica menos vezes o sinal que tem aqui positivo, então fica menos n. Menos vezes este sinal fica menos 1. Então daqui simplifica, esses dois são simétricos. Então o resultado é igual a menos o n, este menos n que fica. Então isto não é grande coisa, é simples. O que deve perceber é que sempre deve reduzir os maiores até o menor. Se ainda não subscreveu até agora, subscreve e partilha o vídeo com seus colegas, de modo que eles também possam aprender e ao mesmo tempo ajudar o canal a crescer mais. Então vamos para a linha D. Tem aqui a linha D, que é o n mais 1 fatorial menos n fatorial, isto sobre o n menos 1 fatorial. Muito bem. O procedimento é o mesmo, é reduzir o maior até o menor. O maior, neste caso, o menor, ou seja, neste caso este aqui é o n menos 1, aqui é o n mais 0, aqui é simplesmente n mais 1. Então fica n mais 1, vamos reduzir. Depois de n mais 1 é n mais 0, e depois n menos 1, isto menos o n, depois de n mais 0 fica n menos 1 fatorial. Aqui também tem que sempre pôr fatorial. E depois mantém o n menos 1. E não se pode simplificar conforme como eu dizia, isso é crime na matemática. Então o que se pode fazer é evidenciar o fator comum, que é o n menos 1. n menos 1 fatorial colocado em evidência, aqui vai ficar simplesmente estes elementos aqui, esses dois elementos, que é o n mais 1 vezes o n, isto menos, tendo evidenciado este n aqui, fica simplesmente este n, então fica o n, isto sobre o n menos 1. Então o n menos 1 aqui é fatorial, agora já simplifica, simplifica simplesmente. Agora aqui é preciso distribuir, porque depois será necessário simplificar de novo. Então n vezes n fica n ao quadrado mais n vezes 1 dá n menos este n aqui. Então aqui no denominador não fica nada, fica o elemento 1. 1 é neutro na divisão, não há necessidade de escrever. Então esses dois n são simétricos, então simplifica, fica simplesmente o n ao quadrado. Esta aqui é a resposta. Agora vamos ao último exercício, que é este exercício aqui da linha E. O exercício da linha E. O exercício da linha E é meio diferente. N mais 1 fatorial vezes o n mais 2. Já não vê fatorial aqui. Sobre o n menos 1 fatorial vezes o n ao quadrado mais 3n mais 2. Muito bem. Como proceder com este exercício? Vamos simplificar o maior, neste caso, vamos reduzir o maior fatorial até o menor. Então, onde tem fatorial é aqui e aqui. Então, significa que temos que reduzir este aqui até chegar no n menos 1. Então, isto significa que é o n mais 1 vezes, depois de n mais 1 é n mais 0, que é simplesmente o n, depois é que entra nos campos dos números de negativos. Então, n menos 1 até aqui, onde nós queremos. Depois, manter essa parte onde não vê fatorial. Isto sobre o n menos 1 fatorial, multiplicado por n ao quadrado mais 3n mais 2. Então, daqui simplifica. Aqui não tem sinal da adição aqui nos fatores, né? Aqui, então, simplifica simplesmente. Simplifica este, simplifica com este. Então fica simplesmente esses fatores aqui, que é o n mais 1 vezes o n, isto vezes o n mais 2. Então aqui no denominador fica o n ao quadrado mais 3n mais 2. Então vamos lá fatorizar essa expressão. Essa expressão aqui é uma expressão quadrática, né? Então vamos lá achar as raízes para podermos fatorizar. Então vou escrever daqui que vai ser igual a n ao quadrado mais 3n
mais 2. Então, vamos igualar a 0. Então, vamos procurar dois valores que ao multiplicar dá 2, ao somar dá o simétrico de menos 3. Então, de mais 3 tem que ser menos 3. Então, vamos ter N1 e o N2. Então, dois valores que ao multiplicar dá 2 e a soma dá menos 3. Então, aqui teremos 2, aqui dá 1. Mas a soma desses dois dá 2, a soma dá 3. Não pode dar 3 positivo, tem que dar negativo. Então, coloca menos aqui e coloca menos. Menos vezes menos dá mais. 2 vezes 1 dá 2. E a soma desses dois valores dá menos 3. Então, para fatorizar, este deve passar para o primeiro membro, este aqui deve passar também para o primeiro membro. Então, como é que fica quando passa para o primeiro membro? Então, fica N mais 2. Aqui, passando, fica N mais 1. Uma vez que tem um sinal negativo, quando passa para cá fica positivo. Aqui também tem negativo, quando passa para cá fica positivo. Então, vamos escrever essa expressão já fatorizada. Então, aqui vamos manter o N mais 1 vezes o N vezes o N mais 2. Sobre, aqui é N mais 1, N mais 2. É a expressão já fatorizada. Simplifica, simplifica. E simplifica, simplifica. Fica simplesmente este N aqui. Então, o resultado aqui vai ser igual a N. Este vídeo termina por aqui. Se gostou do vídeo, ainda não subscreveu, subscreva, põe like e partilha com seus colegas. E ative o sino de notificação, porque aqui ainda haverá mais novidade aqui no canal Nhaca Matemática. Até mais.